A rede mundial da internet permitiu a conexão e a comunicação das células inteligentes individuais e começamos a experimentar o conhecimento totalmente compartilhado, o saber planetário. Além disso, o aparecimento em um número cada vez maior de seres humanos de um sexto sentido permitiria nossa evolução para um sistema de comunicação mais rápido que a luz, o pensamento. A organização rápida de um sistema de defesa planetária exige a cooperação total de todos os seres humanos. É uma lição de unidade planetária. Diariamente, vemos muitos pequenos meteoritos que se desintegram na atmosfera, que normalmente entram em ignição, deixando uma esteira à sua passagem. São as popularmente chamadas estrelas cadentes. Há um constante bombardeio de partículas, centenas de milhares de toneladas de matéria extraterrestre que caem como poeira a cada ano. Inclusive, especula-se que a vida, em forma de um hidrocarboneto, foi trazida à Terra por um meteorito. Estudos realizados em 120 crateras encontradas em diferentes lugares do mundo permitem estabelecer que resíduos de 3 a 10 metros se desintegram mensalmente na atmosfera. Sensores militares em órbita ao redor da Terra para detectar explosões que indiquem a violação de tratados nucleares detectam dezenas de explosões na alta atmosfera. A cada 10 anos desintegram-se objetos de 30 metros de diâmetro. Um evento como o de Tunguska acontece uma vez por século e pode-se esperar que um objeto de 100 metros cause estragos a cada milênio. A velocidade de entrada dos meteoritos é de 11 a 75 km por segundo, o que faz com que tenham mais energia cinética por quilo de peso que os explosivos como a dinamite. Essa velocidade de entrada faz com que o atrito com a atmosfera derreta o bólido e o ar ao seu redor seja carregado eletricamente, transformando-se em uma bola de fogo. Um asteroide de 10 km de diâmetro, que entrasse a 30 km por segundo, explodiria com uma energia equivalente a 15 bilhões de vezes a explosão atômica de Hiroshima. Se ele se chocasse contra a Terra, movimentaria a crosta terrestre e produziria uma cratera de 180 km de diâmetro, gerando terremotos de mais de 8 pontos na escala Richter em todo o planeta. A explosão que vaporizaria o cometa produziria uma chuva de fogo, ocasionando uma grande destruição da camada de ozônio, que terminaria por alterar o clima. Uma gigantesca quantidade de matéria e rochas ricas em sulfetos seria enviada à atmosfera, rodeando o globo e incendiando o céu. O movimento das camadas tectônicas geraria explosões vulcânicas em cadeia, e os gases sulfurosos contribuiriam para ocultar o Sol por muitos anos, escurecendo e esfriando a Terra. Caso o impacto fosse no mar, que cobre 70% do planeta, seriam produzidas ondas gigantescas chamadas tsunamis. O Laboratório Nacional de Sandia, uma agência da NASA, utilizou um supercomputador que executa 1 trilhão de operações por segundo, 1 teraflop, para realizar um modelo sobre a situação. Os cientistas quiseram averiguar o que aconteceria se um asteroide de 1 quilômetro de diâmetro, que pesasse 1 bilhão de toneladas, se chocasse a 60 km por segundo no mar em frente a Nova York. Concluíram que o cometa se vaporizaria instantaneamente com 500 quilômetros cúbicos de oceano e produziria uma explosão equivalente a de 10 vezes a quantidade de bombas atômicas existentes, simultaneamente. A água vaporizada cobriria totalmente o planeta e ondas de 60 metros devastariam todas as cidades nas costas do Oceano Atlântico. Isso geraria um inverno igual ao nuclear, estudado por Carl Sagan, que poderia durar centenas de anos e ocasionaria seguramente a extinção do ser humano. Nossa sociedade pode defender-se dessas catástrofes. Basta apenas mudar a velocidade do meteoro para que, em vez de encontrar-se diretamente com a Terra, ele passe inofensivamente ao largo. Uma das medidas possíveis que foram estudadas foi a de utilizar velas solares que diminuiriam sua velocidade
evitando o encontro com a Terra. Isso desde que ele seja detectado a tempo. Seriam fixadas no asteroide grandes superfícies de Millar, que se inflam como uma bolsa de ar. O vento solar exerce uma suave e constante pressão, diminuindo sua velocidade, permitindo que nosso planeta passe antes que o bólido pelo local de encontro. A vantagem deste sistema é que é seguro para o meio ambiente, relativamente barato, fácil de construir e de ser posto em órbita. Os riscos são que as velas não se abram ou que não tenham o tamanho suficiente para fazer o trabalho. Outra maneira seria desviá-lo para outra direção, com a força gerada por uma explosão nuclear muito próxima do asteroide. A desvantagem consiste em que a radiação nuclear pode voltar-se contra a nossa atmosfera e contaminar toda a humanidade. Ou a explosão pode fragmentá-lo em pedaços sem conseguir desviá-lo, complicando ainda mais o problema. Outra maneira de desviá-lo seria fixando-se a ele um motor que dê a ele um pequeno empurrão quando estiver no periélio, ou seja, mais próximo do Sol. Isso faria com que sua órbita mudasse o suficiente para nunca estatelar-se com a Terra. Há duas opções para destruir o asteroide ou cometa. Uma é pulverizando-o com um foguete nuclear em fragmentos inofensivos, que só nos dariam um espetáculo de luzes ao entrar na atmosfera. A tecnologia para conseguir isso já existe. Precisamos apenas reprogramar o objetivo. E ela poderá ser usada no último instante. Mas corre-se o perigo da radiação nuclear. E as bombas podem não ser suficientemente grandes para destruir o bólido. A outra opção para destruí-lo é utilizar um espelho parabólico do tamanho de um estádio de futebol para dirigir a luz concentrada do Sol para o bólido. O calor seria muito destrutivo e conseguiria vaporizar o asteroide. O perigo é que, ao apontar o espelho para ele, o raio seja desviado e acabe se voltando para um local habitado da Terra. Todas as formas anteriores são tradicionais e físicas para desviar ou destruir um cometa, mas também devemos considerar as formas psíquicas. Neste momento, estão sendo realizadas gigantescas correntes de meditação que reúnem milhões de seres ao redor do mundo em uma hora determinada com o mesmo objetivo, guiados diretamente através da internet por um mestre. Foi comprovado que a energia que se move desta maneira tem sido capaz de gerar mudanças físicas, alterações de eventos no tempo, curas à distância e ativação de redemoinhos energéticos em locais de poder em todos os pontos do mundo. Imaginemos o poder que teria uma corrente universal, com todos os seres humanos concentrados ao mesmo tempo, com um objetivo comum. Talvez este seja o objetivo do aparecimento de um cometa. Fazer com que todos os seres humanos percebam o que se pode fazer quando agimos como uma unidade. A sexta profecia maia também nos fala de uma tradição guardada oralmente pelos maias, Xu, de São Miguel Acatán, na Serra dos Cuchumatanes, na Guatemala. O povo é um dos encarregados de custodiar a sabedoria que os maias nos deixaram para estes tempos. Desde tempos imemoriais, além do calendário Raab, baseado no Sol, e do Tzolk'in, baseado na Lua, eles controlam outros calendários que são determinados por Sírius, Vênus e Marte. Esses calendários nos falam de outros ciclos paralelos ao de 5.200 Tunis, que marca o começo de uma nova era no dia 22 de dezembro de 2012. Um desses ciclos paralelos tem um período de 3.600 anos, e outro nos fala de 9 infernos e de 13 céus. Nesta tradição, se diz que os xilames, ou sacerdotes solares maias, puderam visualizar psiquicamente, por volta do ano 900, a chegada, em 1519, de Hernán Cortés ao porto de Veracruz, no México. Profetizaram que o conquistador chegaria ao mundo azteca simultaneamente com um cometa. Eles o chamavam de Ecocán,
ou Estrela Serpente, dando início a 9 infernos, 9 períodos de 52 anos, nos quais a escuridão iria apoderar-se do mundo maia. A época da escuridão que previram foi chamada por eles de Beleheb Tiku.